Queridos, na aula 6 agora, iremos considerar um período agora da a primeira significativa entrada do Islã e os seus impactos políticos. Já faz um outro capítulo a entrar na história indiana, que, claro, remete aos primeiros mercadores, os navegadores que já tinham saído ali da costa do mundo arábico, da costa Pérsica, do Golfo Pérsico, baixa daí em diante até chegar na costa ocidental e noroeste indiana, a partir do século VII em diante. Então, você tem as mesquitas mais antigas, tá, em Gujarat, na costa do Malabar, junto com esses mercadores. E é interessante notarmos que esses mercadores, esses navegantes muçulmanos, eles no século X, XI, XII, eles vão gradativamente até chegar a controlar boa parte do comércio marítimo do Oceano Índico. Então eles se fazem presentes em muitas cidades costeiras indianas. Então a gente tem que separar essa primeira leva que vem via mercadores e uma outra leva que a gente vai ver que são de nações da Ásia Central que tinham se convertido ao Islã e depois eles começam então a descer do norte via o passo de Khyber, ali das terras afegãs, e estabelece uma série de entidades políticas como o Sultanato de Delhi, que vai ter várias dinastias aí em diante. E isso marca então definitivamente o Islã na história indiana. Eu trouxe aqui um retrato dos elaborados arabescos, da caligrafia árabe muçulmana, presentes no Qutub Minar, o complexo de Qutub Minar em Delhi, no uso do arenito, né? Então eles usaram a mão de obra local, material local, até um teor local, mas com os motivos aí muçulmanos. Então estamos vendo também o estabelecimento de uma lindíssima arte, né? O cânone da arte indo-islâmica, que começa a vir estabelece a partir do século X, XI em diante. Então é muito interessante, é um período crucial da história indiana, sem o qual a gente não vai entender depois os períodos posteriores. Eu vou diminuir aqui minha figura, porque para vocês observarem o... Opa, só um momentinho. Das terras indianas, que a gente considera como parte das terras indianas, isso inclui também, claro, o que era o Paquistão ali, vai se dar na bacia do rio Indo. Né? Então, você tem, depois dos mercadores, como eu falei logo no início, você tem a entrada de comandantes muçulmanos vindos do oeste, das terras persas, como o Muhammad bin Qasim. E Cassim ele está a serviço ainda do Califado Omíada, que tinha estabelecido em Damasco. Né? E aí vinha as terras persas que ele foi passando, vindos do oeste, do Baluquistão, ele chega para a região de Makran e conquista várias regiões no Punjab, ali em Multan, a Batalha de Multan, e depois ele desce e conquista, tirando as regiões mais ao norte ali em Punjab, também mais ao sul em Sindh. Então é o primeiro estabelecimento de um controle muçulmano, nesse caso, em meados do século VIII, início do século VIII, remetendo aí o Califado Omíada em diante. Então esses são os primeiras marcas de controle muçulmano aí nas regiões consideradas terras indianas da história. O que vai marcar mais vão ser as ofensivas posteriores, né? Então a gente tem a partir do século X, você tem a entrada de outros povos vindos da região da Transoxiana, do que era chamado do Oxus, Rio Oxus, de Samarcanda, controlando a cidade de Ghazni, no Afeganistão. E por que Ghazni é importante? Porque Ghazni está estrategicamente próximo da passagem de Khyber, que dá a passagem do vale do Oxus, do Amudarya, região da Ásia Central, portanto, né, planícies abertas, pelo Indo-Kush, né, a cordilheira do Indo-Kush, para chegar na região do Punjab.
que são planícies, depois dá acesso à planície do Ganges e Yamuna. Então essa passagem do Khyber, ela é estratégica. A gente vai ver lá no século XIX como que os britânicos que estavam controlando a Índia também se preocuparam com a passagem de Khyber, era estratégica. E não é à toa que do século X, sobre um regente que tinha desgarrado já na época do Califado Abássida, né, que estava em processo de declínio nas regiões persas, ele é declarado um sultão pelo califado, então ele tem uma autoridade praticamente única no mundo muçulmano, plena soberania, autoridade, né, remetendo apenas simbolicamente à figura do califa, que vai ser o Mahmud Ghazni. E Mahmud, ele vai, na verdade, vir da região ali da Transoxiana, né, e estabelece a capital em Ghazni, e depois ele começa a conquistar as regiões mais do Planalto iraniano, das terras persas, chegando a proximidades aqui do Golfo de Omã, avançando ali para Lahore, né, no Paquistão atual, onde ele controla. E a partir de Lahore ele começa a lançar as ofensivas, as incursões dele para o Punjab e para as regiões do Sindh, na Índia. O Mahmud ele ficou muito famoso também por um episódio, porque dizem que ele depois comissionou a escrita de um épico, que vai ser o Shahnameh, maior épico da literatura persa, com o Ferdowsi. Né? Ou seja, o Islã da corte de Mahmud em Ghazni era muçulmana, mas já apresentando um teor persianizado. Eu gostaria de deixar isso bem claro para vocês, porque quando esses muçulmanos eles começam a vir da Ásia Central, e não vão ser apenas os Ghaznavidas, essa dinastia iniciada por Mahmud, eles vão trazer o Islã, mas o Islã de cultura persianizada. Isso é importante para depois entendermos como é que, por exemplo, vem os Timúridas, né, com o Timur. Depois a gente vai ver os Lodis, né? E depois vamos ver os Mogóis, ou os Mughals, que vão vir no século XVI em diante. Eles trazem também essa carga, essa cultura persianizada do Islã. Tá? Então é muito importante, talvez sejam as observações mais importantes a gente fazer agora para entendermos as próximas aulas do Islã a partir daqui na Índia. Tá? Então o Mahmud ele marca esse primeiro momento das ofensivas. Né? Tem um infame episódio dele. Opa! Que vai ser o saque que ele faz. Deixa eu diminuir aqui minha figura, que eu estou atrapalhando aqui. Do templo dedicado a Shiva, um dos maiores em Gujarat, que é o templo em Somnath. Né? E aí há vários relatos, né, de que ele carregou uma quantidade de ouro formidável. Inclusive tem retratos aqui já do século XIX, bastante no âmbito do orientalismo, né? Do túmulo dele em Ghazni, onde as portas de sândalo supostamente teria vindo esse saque de Somnath. E aí a gente tem essa foto aqui, mas era um templo gigantesco. Hoje ele foi todo restaurado, claro, é um dos maiores dedicados a Shiva. Mas isso hoje tem um episódio, por que eu digo infame? Porque hoje muitos historiadores ao longo do século XX na Índia usaram isso como justificativa, como uma espécie de, olha, os muçulmanos bárbaros vieram, saquearam um dos templos mais sagrados a Shiva, em Somnath, e que hoje em dia eles são vistos como rivais e por assim vai. Isso é perigosíssimo, eles exploram esse argumento histórico político para contrapor os indianos contra os muçulmanos, né? É o uso político da história, é muito perigoso, um uso ideológico. Mas o fato é que ele veio, ele saqueou, assim como ele também saqueou, ele fazia em vários outros lugares, inclusive sobre também muçulmanos, tá? Não era que ele era contra os não muçulmanos, o objetivo dele era fazer incursões para assim adquirir escravos, para adquirir riquezas e ele levar e embelezar a capital Ghazni. E o que ficou mais famoso na história indiana vai ser esse saque do templo em Somnath. Bom, aí eu trouxe aí uma figura do século XIX, idealizado do túmulo de Mahmud em Ghazni, né?
Os túrquicos, que faz parte, Mahmud fazia parte também de várias nações túrquicas que habitavam ali a região da Ásia Central. Os outros, eles vão vir posteriormente no final do século XII, em 1191. Na verdade, já é uma outra dinastia, que são os Gúridas, que estabelece uma dominação grande na região da Ásia Central novamente. São sim, convertidos ao Islã, né? E eles são liderados no primeiro momento nessas incursões aí no norte indiano, noroeste norte indiano, por Muhammad de Ghur. Muhammad de Ghur, na verdade, vai marcar uma diferença com relação aos Ghaznavidas anteriores que eu falei. Porque em vez de eles chegarem e liderarem incursões e voltarem, para voltarem à região de Ghazni, por exemplo, aqui nesse caso eles chegam e se estabelecem nas terras indianas. Então já é uma presença já efetiva, a presença é duradoura. E é a partir dos Gúridas que começa a ter marcos islâmicos na Índia, né? Principalmente no norte. Como tem aqui, por exemplo, isso aqui é as máximas extensões dos Gúridas, do Império Gúrida, da passagem de Khyber, Ghazni, a partir de Lahore, né, que já começa a ter uma arquitetura indo-islâmica já bastante estabelecida, controle de Delhi, então a presença no Yamuna e um tributário importante do Ganges, e como a gente viu até uma figura na aula passada, né, do Bakhtiar Khaldi, que ele expande a dominação gúrida até praticamente a Baía de Bengala. E nisso aí ele saqueia, por exemplo, a Universidade de Nalanda, né, a Universidade Budista de Nalanda, que a gente viu na aula anterior. Isso aqui são um mapa das duas ofensivas de Muhammad Ghur para tomar a região próximos de Delhi. Que no primeiro momento ele vem de Ghazni pela passagem de Khyber e chega e conquista Lahore. Mas nessa região ele é detido em 1191. E dali ele consegue se estabelecer na região de Delhi. Então Delhi ela se transforma na capital do Império Gúrida. Ele começa a fixar a presença aí dos Gúridas no norte indiano. E aí de Delhi, primeiro sobre a dinastia Mameluca, depois haverá várias outras dinastias, tá? Até seu declínio definitivo depois da queda dos Lodis em 1526, que é basicamente um sultanato, então tem uma autonomia grande dentro do mundo do califado, que muitas vezes eles nem reconheciam, né? Dominando a região do Sindh e do Punjab, as regiões aqui da passagem de Khyber, a região aqui de Delhi, né? O médio curso do Ganges e Yamuna, em Uttar Pradesh, Bihar, né? Até chegar na região de Bengala. Então eles dominam todo esse corredor norte de oeste a leste da Índia, que é extremamente povoado, extremamente fértil, né? As planícies, e muito povoado. Então isso deu um poderio e um controle, poderio e riqueza, né, para um sultanato que recém tinha estabelecido no início do século XIII. É muito importante termos isso em consideração, porque é a partir daí que depois vão vir os mogóis e estabelece os mesmos termos, tá? O sultanato ele começa então a ascender primeiro com o Kutubuddin. O Kutubuddin ele inaugura esse sultanato em Delhi, mas quem vai ficar mais famoso vai ser sob o reinado do sultão Iltutmish, de 1211 a 1236. Por exemplo, no complexo de Qutub Minar, que eu acho que é um dos exemplos da arquitetura, o emblema da arquitetura da arte indo-islâmica na época aí do início do sultanato de Delhi, vai ser, por exemplo, o túmulo de Iltutmish em Qutub Minar, que está aí à direita. E também o minarete. O minarete é praticamente um ícone da arquitetura indo-islâmica dessa época. Percebam que é um minarete, claro, muçulmano, mas os elementos do uso do arenito e a decoração e os relevos remete mais à arquitetura indiana do que propriamente à arte islâmica. Então ele deu uma característica muito interessante. Por que é um ícone esse minarete de Qutub Minar? Porque ele funde a tradição
hindu do passado, né? E ele usa até materiais aí de templos da região, e claro, os artesãos, a mão de obra local, para erguer um minarete, a função aí de ser um minarete nesse complexo. Então é praticamente um ícone, nasce aí os conceitos iniciais da arte indo-islâmica com esse minarete, né, do Qutub Minar, próximo em Delhi hoje. E talvez uma obra-prima junto ali é o portão de Alai Darwaza, que vai vir na época já do sultão Alauddin Khalji, talvez o auge já do sultanato de Delhi, numa outra dinastia, né? E é curioso, porque na época do Alauddin Khalji, ele fez inúmeras conquistas na região, né? Por exemplo, em Gujarat ele chega a conquistar em 1298, ele organiza várias expedições que consegue conquistar regiões além do Narmata, na região do Decão, né, a partir de 1309. Né? Mas o que ficou mais curioso é depois o que vai ser escrito numa obra chamada o Padmavati, que remete a uma regente, a Rani, de Tokar, que vai ser a Padmini ou a Padmavati. Né? Então tem essa relação que, de acordo com essa obra, Padmavati, que vai ser escrito em 1540 por um sufi, que vai ser o Jayazi, o Khaldi, ele tentou conquistar o forte, o palácio de Chitokar, e ele não conseguiu, porque era controlado por uma família hindu Rajput, né? Fica na região do Rajastão. E a rainha Rani, ela fazia de tudo para se esconder de Khaldi, porque uma vez que ele viu a rainha, ele se apaixonou, ele fez de tudo para conquistar. Né? E eventualmente ela chega e os Rajputs eles se lançam, né, numa tentativa última de carga contra as tropas de Khaldi, e eles não conseguem, eles morrem, e as mulheres vendo-se assim em desespero, elas chegam e se auto-imolam, né, numa forma ritual, e também da sua família, de demonstrar a extrema lealdade e preservar a honra se jogando no fogo. Lembra muito o sati, né? O sati também, a prática do sati, que é muito mais comum no norte indiano, até o século XVIII, XIX, era a prova da lealdade extrema da mulher, do cônjuge, quando ele morria na pira funerária, ela também se jogava, ou era empurrada, enfim, para demonstrar essa lealdade absoluta. Mas nesse caso da Rani, a Padmavati, ela demonstrou isso e ficou famoso depois nessa obra de Jayazi. Então, eu queria trazer essa ilustração para vocês terem uma referência. No final, já em fins do século XIII, você tem uma nova onda de invasões vindos da Ásia Central. Então, aquele corredor norte-noroeste, pela passagem de Khyber, ela é muito determinante na história indiana, principalmente no norte indiano. Só que dessa vez são outros povos, agora esses aí não mais túrquicos, né? São mais ligados aos mongóis, ou descendentes dos mongóis de Temujin Khan, que vão vir e invadem as regiões noroeste e norte da Índia. Né? Só que, ao contrário de muitas regiões da Ásia, esses mongóis eles não conseguem derrubar e controlar o norte da Índia. E haverá inúmeras batalhas. Né? Mas na época de Alauddin Khalji, os túrquicos que tinham estabelecido uma dinastia aí no sultanato de Delhi, eles conseguem não perder essas conquistas para os mongóis. E posteriormente, já em meados do século XIV, sobre o Muhammad bin Tughlaq, há uma extensão muito maior do sultanato de Delhi. A tal ponto que ele consegue conquistar toda a região da Maharashtra, no Decão, e ele transfere a capital de Delhi para Dauladabad. E Dauladabad ele se transforma na nova capital. Só que foi tão complicado essa transferência da nova capital de Delhi para Dauladabad que, na verdade, depois ele desiste. Então, Dauladabad fica uma espécie de capital entre 1327 até 1334 apenas. E depois ele volta para Delhi. Então foi um sonho de Bin Tughlaq de tentar botar a capital mais próxima para estabelecer um domínio no Decão, mas que isso não durou muito. Né? E é uma retração novamente das dominações de Tughlaq para a região norte novamente em meados do século XIV.
E o sultanato começa entrando no longo declínio a partir do século XIV, finais do século XIV. Né? Entre eles vai vir as invasões de mongóis sob o comando de Timur, ou Tamerlão, aí retratado. Né? O Timur, ele, na verdade, ele vai estender um império na região da Ásia Central, e ele chega a saquear, inclusive, Delhi em 1398. Dizem que a quantidade de escravos chegou a 100 mil, além do saque do tesouro que tinha lá em Delhi. Né? Mas o Timur, ele na verdade, ele se referia como um descendente ligado à família de Temutinkan. E as invasões de Tamerlão Timur foram por todas as extensões da Ásia Central. Né? Isso, aí sim ele chegou a afetar o sultanato de Delhi e praticamente deu o último golpe dessa fase do sultanato de Delhi. E aí haverá a última dinastia do sultanato de Delhi, que vão ser os Lodis, né, a partir de 1451 até 1526. Só que os Lodis, eles controlam uma região muito mais restrita em torno da região de Delhi. Eles não estenderam tanto a extensão como era em épocas do Tughlaq ou na época de Alauddin Khalji. Né? Agora, o que ficou famoso é primeiro o que restou dos túmulos da dinastia dos Lodis nos jardins Lodi em Delhi. Entre eles, por exemplo, talvez o maior sultão na época dos Lodis em Delhi vai ser o de Sikandar, que era um sultão muito apreciador da arte e da literatura persa. Então ele traz esses elementos novamente. Inclusive é ele que funda também Agra, né, fugindo do calor, do excesso populacional de Delhi, que já estava evidente na época, e da corte, e ele vai para uma região mais agradável ali, próximos, em Agra, e depois, eventualmente, ele deixa como maior herança, não Agra, mas sim o seu túmulo, esses Jardim Lodi. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Né? Eu gostaria de parar por aqui, por quê? Porque a gente entendendo o sultanato de Delhi, a entrada de Mahmud Ghazni, dos Ghaznavidas, depois com o sultanato de Delhi, com o Iltutmish, do Muhammad Gur, né, o Império Gúrida, depois com as incursões dos Timúridas sobre o Tamerlão. Tudo isso vai marcar um elemento já presente, duradouro do Islã na região norte indiana. E isso vai deixar sua marca daqui para frente, né, na história indiana. E os marcos são, por exemplo, esse caso aqui do túmulo já com elementos especializados claros dos Jardim Lodi, mas também com o complexo de Qutub Minar, né? Não somente a arquitetura, como também a decoração, fundindo elementos hindus anteriores, né, material, a decoração, a mão de obra, com os elementos vindos aí do Islã persianizado. Tudo isso nos vai dar material para compreendermos depois a entrada de outros povos vindos da região da Ásia Central, sob Babur, que são os mogóis, né, os mughals, como se fala, que alegam serem descendentes com alguma ligação com Timur, que por sua vez remetia a Temutinkan, Gengis Khan, que eram os mongóis. Então a gente está falando dos mogóis, sem o N, que remete a uma ligação histórica com os mongóis de Temutinkan. Isso é fundamental para entendermos depois o período da dinastia mogol, que vai ser o período mais marcante aí da história indiana a partir do século 17, 16, 17 em diante. E é isso que a gente vai ver em aulas futuras. Próxima aula, na verdade, eu vou me concentrar em outro reino, não na região norte, mas nas regiões centrais, como, por exemplo, o Império de Vijayanagra. E aí a gente vai entender depois como é que isso vai se desdobrar século XV a XVI em diante. Tá bom? Até mais ver então.